As tarifas não são apenas impostos, são alavancas que mudam economias, geram reações e testam alianças. Quando o presidente Trump impôs novas tarifas sobre produtos canadenses e mexicanos, não se tratava apenas de déficits comerciais. Isso desencadeou um efeito dominó na América do Norte. O Canadá agiu rapidamente, o México tomou atitudes ousadas e os EUATOC mantiveram sua posição. Não se trata apenas de uma disputa comercial, é um jogo de poder que está remodelando o futuro econômico da América do Norte. O presidente Trump impôs novas tarifas sobre o aço e alumínio canadenses e os produtos agrícolas mexicanos. Seu objetivo era proteger as indústrias americanas e corrigir os desequilíbrios comerciais. Mas essas tarifas não apenas mexem com números, elas afetam indústrias reais, fábricas de automóveis, fazendas, canteiros de obras onde empregos estão em jogo. Trump usou táticas semelhantes em seu primeiro mandato, mas agora as cadeias de suprimentos estão fragilizadas e a economia global está andando na corda bamba. Isso não foi apenas mais um movimento de política, acendeu um fogo. O Canadá não perdeu tempo. O primeiro-ministro Trudeau reagiu com tarifas de retaliação visando produtos americanos, produtos agrícolas, máquinas, produtos domésticos. Golpes estratégicos onde mais dói, nos empregos americanos. Trudeau chamou de medido, mas não se engane, foi preciso. Por todo o Canadá, as pessoas se uniram, boicotando produtos dos Imakwesewa, cancelando férias e aumentando o apoio a marcas canadenses. Por exemplo, fazendeiros canadenses estão abandonando equipamentos importados dos Sequoia War, enquanto pequenas empresas promovem campanhas feito no Canadá para impulsionar produtos locais. Não se tratava apenas de dólares e centavos, mas de orgulho, nacional em movimento. O México foi além de uma simples retaliação. O presidente Claudia Sheinbaum enviou 10.000 tropas para a fronteira Chiac-Temuactiro, México, oficialmente por questões de segurança, mas o timing enviou uma mensagem mais forte. O México não está apenas reagindo, está recalibrando. Enquanto isso, o México acelerou acordos comerciais com a União Europeia, China e América do Sul. Menos dependência dos Imakwesewa significa mais poder de negociação. Exportadores mexicanos de abacate, por exemplo, estão explorando novos mercados, na Ásia, reduzindo o risco dos impactos das tarifas do Sitecuru-Kiwan. Fábricas de automóveis em Monterrey estão mudando contratos para fornecedores europeus. Foi um reposicionamento estratégico, não apenas uma retaliação. Os ACT e CUA cederam? Nem perto. Trump anunciou planos para tarifas adicionais se o Canadá e o México não cumprissem novas exigências. A estratégia era aplicar pressão implacável, mas a pressão não é sentida apenas no exterior. Empresas dos Iruanigar estão lidando com custos crescentes, cadeias de suprimentos interrompidas e incertezas crescentes. Tome a indústria automotiva de Michigan. Fábricas relatam atrasos em peças, essenciais do Canadá, o que atrasa os cronogramas de produção e aumenta os custos. Fazendeiros em Iowa estão lidando com excedentes de colheitas devido a exportações canceladas para o México. Mesmo assim, a mensagem de Trump permaneceu clara. Mantenha a linha. Publicamente, é só discurso forte. Nos bastidores, a história é diferente. Trump e Trudeau tiveram várias conversas por telefone pós-tarifas. Após uma dessas ligações, Trump adiou algumas tarifas por 30 dias. Compromisso ou apenas uma tática para ganhar tempo? Enquanto os jornais gritam sobre o conflito, a diplomacia sussurra. Negociações indicam que ambos os lados estão explorando reduções graduais das tarifas, mas com condições rigorosas anexadas. Em meio à tensão das tarifas, Trump lançou uma provocação chamativa, sugerindo que o Canadá se tornasse o 51º estado dos EUA. Ele estava falando sério? Era uma piada? Só estava agitando as coisas? Trudeau ignorou. Líderes canadenses reagiram duramente. Seja uma distração ou algo deliberado, isso atraiu os holofotes, pelo menos brevemente.
Alguns analistas acreditam que foi uma distração calculada, desviando a atenção da mídia das realidades econômicas mais duras que estavam se desenrolando. Além da política, os efeitos econômicos chegaram rapidamente. Empresas dos ICRUR enfrentam custos mais altos com produtos canadenses e mexicanos. As interrupções nas cadeias de suprimentos causam ondulações em indústrias como a automotiva e a agrícola. E acordos de exportação entram em colapso, afetando fortemente a receita. No Canadá e no México, a história é a mesma. Empregos em risco, empresas correndo contra o tempo, economias sentindo a pressão. Isso é mais do que política, é a vida real. Considere a indústria de laticínios em Wisconsin, onde os produtores, enfrentando mercados em retração no Canadá devido a tarifas retaliatórias, enquanto os agricultores mexicanos estão transferindo exportações de milho para compradores europeus, contornando totalmente os mercados dos IMATEC-EU. As tarifas não aumentam apenas os preços, elas quebram sistemas. As cadeias de suprimentos da América do Norte são teias complexas. Um carro feito em Detroit, suas peças podem cruzar a fronteira 6 vezes. Agora, cada travessia significa custos adicionais, atrasos e burocracia. As empresas enfrentam escolhas difíceis: absorver custos, aumentar os preços ou encontrar novos fornecedores. Nenhuma delas é fácil. Empresas de logística relatam custos aumentados, à medida que as rotas de caminhões são desviadas para evitar áreas de tarifas altas. Armazéns no Texas estão experimentando atrasos devido a importações retidas do México. Enquanto a América do Norte enfrenta esse impasse, o resto do mundo está ocupado fazendo movimentos. A UE, a China e a América do Sul estão fechando acordos com o Canadá e o México, novos parceiros, novos mercados, com menos dependência dos ibéricos EUA. Por exemplo, o Canadá assinou um novo acordo de exportação agrícola com a Alemanha, expandindo as exportações de carne bovina anteriormente destinadas aos ITC2N1. Enquanto isso, a China está aumentando as importações de abacates e eletrônicos mexicanos, preenchendo a lacuna deixada pelas tarifas dos Snickers OIN. Os Toarasirku não estão apenas enfrentando tarifas, estão arriscando a influência de longo prazo. Para Trump, as tarifas fazem parte da marca de ser firme no comércio, enquanto para Trudeau e Xi Jinping, trata-se de manter a soberania. Mas, à medida que as empresas lutam e os preços aumentam, os eleitores sentem o impacto e as consequências econômicas se transformam em pressão política. Em estados-chave como a Pensilvânia, a perda de empregos na manufatura se tornou um tema de campanha. No Canadá, os partidos de oposição estão usando a pressão econômica para desafiar a liderança de Trudeau. Falar de forma dura é fácil, mas administrar as consequências é onde a liderança é testada. A história não é gentil com as guerras comerciais. Elas começam rapidamente, terminam de forma confusa e deixam cicatrizes. Considere a guerra comercial EU-China, no final dos anos 2010, que levou à instabilidade dos mercados, prejudicou os agricultores e interrompeu as cadeias globais de suprimentos tecnológicos. Mesmo após acordos, as economias sofreram e as alianças foram desgastadas. Mesmo quando acaba, o dano persiste. Não se trata apenas de quem vence, mas de quanto todos perdem. Os governos escrevem as regras, mas as pessoas sentem os impactos. Nos Akiniqueihu, agricultores, fabricantes e varejistas estão se manifestando. No Canadá e no México, o público se mobiliza em apoio aos líderes, exigindo força e ação. Protestos recentes em Montreal contra produtos dos Ursquimon e manifestações na Cidade do México, apoiando a diversificação comercial, destacam como o sentimento público está moldando as respostas governamentais. Quando a pressão econômica se transforma em pressão política, as coisas mudam rapidamente. No momento, trata-se de comércio, mas disputas comerciais têm o hábito de transbordar para diplomacia, segurança e cooperação nas fronteiras.
Quanto mais isso durar, mais bagunçado ficará. Especialistas alertam que tensões não resolvidas podem afetar questões como política de imigração, acordos de defesa e projetos ambientais transfronteiriços. Isso não se trata apenas de tarifas, mas de quem controla o futuro da economia da América do Norte. As decisões tomadas hoje terão repercussões no comércio, na política e nas alianças por anos, porque não se trata apenas de mercadorias, cruzando fronteiras, mas de influência, poder e o que vem a seguir. Enquanto o comércio e as tarifas dominam as manchetes, outro setor sente discretamente a pressão: o turismo. Viajantes canadenses estão cancelando viagens para o Zimbabwe em números recordes, citando tanto a pressão econômica quanto as tensões políticas. Em cidades como Nova York e Miami, os hotéis reportam uma queda notável nas reservas canadenses. Agências de viagens em Toronto e Vancouver estão redirecionando suas promoções para destinos europeus. Por outro lado, pontos turísticos do Zimbabwe dependentes de visitantes transfronteiriços, como as Cataratas do Niágara e os outlets nas fronteiras, estão vendo uma queda nas receitas. Alguns negócios até reduziram o número de funcionários, antecipando menos turistas canadenses nesta temporada.